Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema que eu trouxe aqui para esse vídeo também é destinado para as mulheres, né? E o tema desse vídeo de hoje é como que o estresse ele influencia na nossa saúde e mais especificamente na nossa saúde feminina, né? Vocês já pararam para pensar como que o estresse do dia a dia, né? O estresse da nossa vida, ele pode influenciar no nosso ciclo menstrual, na nossa menstruação e de uma forma geral na nossa saúde feminina. Vocês já perceberam, vocês já sentiram isso no corpo de vocês? Vocês já observaram? Em algum momento da vida de vocês, quando vocês estavam passando por um estresse muito grande, né, que vocês estavam extremamente estressadas, ansiosas, se isso teve alguma repercussão na sua saúde de uma forma geral, mas também na sua saúde feminina? Então, se vocês nunca pararam para observar, comecem a observar a partir de agora, tá? Então, assim, isso não sou eu que estou falando, tá? São estudos, são pesquisas. As pesquisas, elas mostram que o estresse, ele tem muita influência, né? E repercussão na nossa saúde feminina. Então, os estudos, eles mostram que mulheres que se sentem mais estressadas, que são mais estressadas, que estão passando por momentos mais estressantes, essas mulheres, elas tendem a apresentar mais sintomas pré-menstruais, né? Então, por exemplo, como cólica menstrual, e até a gravidade desses sintomas nessas mulheres tende a ser pior, né? Então, quando a gente pensa em estresse, a gente pode pensar que isso pode sim levar a uma TPM, né, a sintomas pré-menstruais bem graves, né? Então, a mulher pode levar a mulher a sofrer de cólicas, não só cólicas menstruais, mas enxaquecas e outros sintomas, né, que a mulher apresenta antes da menstruação e até durante a menstruação. E também as pesquisas, elas mostram que o estresse ele também está associado a irregularidades no ciclo menstrual. Então, aquelas mulheres que não têm aquela menstruação regular, que não vem todo mês certinho, naquela data que seria para vir a menstruação, né? Então, as pesquisas, elas também mostram que o estresse ele não provoca só esses sintomas pré-menstruais, mas ele também pode alterar esse ciclo menstrual da mulher. E além disso, o estresse também está associado a casos de amenorreia. O que é a amenorreia? É quando não vem a menstruação, então fica muitos meses sem descer, sem vir a menstruação para a mulher. Bom, eu não sei se vocês já passaram por isso, acredito que todas nós mulheres já passamos pelo menos por algum momento estressante na nossa vida, né? E eu vou relatar um que nem é tão antigo assim, é relativamente recente. Inclusive aconteceu no começo desse ano, eu tava de mudança, eu tava mudando de apartamento. E poxa, uma mudança sempre é um momento bem estressante pra gente, né? Não só pelo novo, mas pela questão da mudança mesmo em si, né? De encaixotar todas as suas coisas, depois você ter que transportar, você chegar no apartamento novo, tirar tudo das caixas, arrumar. Então é um momento bem estressante. Para quem já fez uma mudança sabe como é que é. E no começo desse ano eu me mudei de apartamento e apesar de estar feliz, de estar bem, eu estava bem estressada, né? Porque você fazer mudança no momento que você tá trabalhando, então você não tira férias para mudar. A mudança ela acontece quando ela tem que acontecer, né? E foi uma mudança que a gente não estava programando, a gente meio que foi obrigado a mudar, né? Então assim, foi um susto, mas no final foi bom, eu tava contente, né, de estar mudando, foi um susto, mas no final eu achei até legal, mas mesmo assim eu acabei me estressando muito com o processo de mudança, foi extremamente cansativo. E o que aconteceu comigo? A minha menstruação atrasou, assim, horrores, atrasou bastante, eu acho que ela atrasou umas 2 semanas, mais ou menos. E eu tinha certeza, porque eu já vinha estudando essa questão do ciclo menstrual, né, das emoções, da influência, então eu sabia, eu estava super tranquila, porque eu sabia que era por causa do estresse, né, e tinha gente até brincando comigo, falando, você não tá grávida, não? Eu falava, gente, não estou grávida, é porque eu passei por uma mudança, eu fiquei muito estressada, foi muito estressante pra mim, e mudanças me estressam, mudanças de casa, de apartamento me estressam bastante, então eu sabia que era por causa disso, né?
E depois que eu mudei, que eu cheguei no apartamento novo, que eu arrumei tudo, que eu me ambientei, que eu me adaptei, depois de umas 2 semanas que tava tudo certo e que eu relaxei, a menstruação veio. Então, assim, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, acredito que sim, só que possivelmente vocês nem observaram, vocês nem se deram conta de que, né, talvez aquele atraso na menstruação, aquela irregularidade, poderia estar associada a uma questão emocional, a um momento de estresse, a um momento de ansiedade que você se encontrava. Então, isso é muito verdade, e é o que eu tô falando, não sou eu que tô falando, são as pesquisas científicas, tem muito artigo científico que mostra a influência das nossas emoções, principalmente do estresse e da ansiedade, no nosso ciclo menstrual, né? E se a gente parar para pensar, se o estresse ele tem esse poder de influenciar e bagunçar todo o nosso ciclo menstrual, de atrasar a nossa menstruação, o que vai acontecer? Então, o estresse ele também vai influenciar o quê? Na nossa ovulação, né? Então, a gente pode falar que o estresse ele influencia ali na nossa fertilidade? De certa forma, sim, né? Então, existem também pesquisas científicas, isso não sou eu que estou falando, eu li estudos, né, que falam que o estresse ele pode levar a uma não ovulação, né, por um período, claro, né, naquele momento de estresse que a mulher está passando, ela pode não conseguir ovular e, obviamente, se a mulher está planejando, está querendo engravidar, ela não vai conseguir, né? Então, sim, o estresse, ele também vai influenciar na nossa fertilidade, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo, né? Assim, quando a gente pensa em cuidar da saúde, quando a gente fala assim, eu quero cuidar da minha saúde feminina, eu quero cuidar do meu ciclo menstrual, eu quero cuidar da minha fertilidade, eu quero cuidar, né, pensando lá na frente, na minha menopausa, a gente tem que entender que a gente tem que se cuidar por completo. E isso é uma coisa que eu sempre falo pra tudo. E vocês vão falar assim, nossa, eu não aguento mais a Ana Cláudia falando que a gente tem que se cuidar por completo. Mas é verdade, gente. A nossa saúde, a gente não pode separar o nosso corpo em caixinhas, né? Separar, então, para a saúde feminina eu tenho que fazer isso, mas para eu evitar, sei lá, uma hipertensão e diabetes eu tenho que fazer isso, mas para eu evitar dores generalizadas, dores crônicas, eu tenho que fazer isso. Então, a nossa saúde não é dividida em pastas ou em gavetas. A gente é um ser complexo, né? Que tem emoções, que tem pensamentos, né? Que precisa de se alimentar, que precisa se exercitar, que precisa descansar e dormir. E tudo isso faz parte do cuidado da saúde, da prevenção de doenças. Então, quando a gente fala em cuidados com a saúde feminina, a gente não pode pensar só em, eu tenho que comer bem, né, para menstruar, né? Então eu tenho que ter uma alimentação saudável para eu conseguir ter um ciclo menstrual saudável. Isso também é verdade, né? Mas você também tem que fazer todo o resto, né? Então, assim, eu não sei se eu já falei em algum vídeo aqui, acredito que sim, não sei se eu falei no Instagram, não sei se eu falei aqui no YouTube, porque eu gravo tanto vídeo que eu já nem sei mais aonde que eu falei o quê. Mas eu vou trazer um breve relato aqui. Eu já sofri com amenorreia quando eu era mais nova, né? E eu era dependente de anticoncepcional justamente para conseguir ter uma menstruação mais regular, né? Então eu acabei ficando dependente do anticoncepcional por causa disso. E depois que eu comecei a estudar Ayurveda, eu decidi por conta própria parar o uso do anticoncepcional, né? Eu já tinha ido em ginecologistas, obviamente, não tinha nada que explicasse essa ausência da minha menstruação. A médica simplesmente falava pra mim que porque provavelmente eu era muito magrinha, então isso, né, poderia acarretar nessa ausência da menstruação. E depois que eu comecei a estudar Ayurveda, eu falei, não quero mais tomar anticoncepcional, eu quero tentar regular o meu ciclo menstrual de uma forma natural. E eu consegui. E o que eu fiz, gente? Eu mudei a minha alimentação, que era toda errada, mas assim, muito errada mesmo, né? Então, eu mudei a minha alimentação e, mudando a minha alimentação, eu não fiz um tratamento assim, com fitoterapia, eu não tomei nenhuma erva, eu não comprei nenhuma cápsula fitoterápica, eu apenas mudei a minha alimentação. E mudando a minha alimentação, eu consegui ter um fluxo, eu consegui, na verdade, ter um ciclo menstrual regular, né? Então, assim, para você regularizar o seu ciclo menstrual, você tem que apenas comer bem?
Não, você tem que comer bem, você tem que fazer atividade física, você tem que dormir bem, você tem que cuidar das suas emoções. Então, por isso que eu falo, você tem que se cuidar por completo. No meu caso, não era uma questão emocional de estresse, porque eu não tinha estresse, o meu emocional estava super tranquilo. A minha questão era uma questão mais emocional. Mas pode ser que em outras mulheres que sofram, por exemplo, de amenorreia, né, pode ser que essa amenorreia esteja sendo causada por um fator emocional, seja uma ansiedade absurda que essa mulher está sentindo, um estresse, né? Então, mais uma questão mental. Então, por isso que a avaliação individual de cada mulher é sempre muito importante, porque existem várias causas de sintomas pré-menstruais. Então, existem várias causas para cólica menstrual, existem várias causas para um ciclo menstrual irregular, né? E é o que eu sempre falo, gente, eu sou uma terapeuta ayurvédica, eu não sou médica, então sempre é muito importante vocês passarem numa avaliação médica para ver se tá tudo bem, para descartar qualquer doença de base, né? Porque sim, eu poderia ter alguma doença que justificasse a falta da minha menstruação, só que no meu caso eu não tinha nada, né? Então é sempre importante uma avaliação com o médico para descartar qualquer doença. Descartando qualquer doença, aí ok, né? Aí vamos tentar entender o que está acontecendo, qual que é a causa. É emocional? É parte mais de alimentação? Ou é um pouco de tudo, né? Essa mulher tá com uma rotina toda bagunçada, não tem rotina, não se alimenta bem, não pratica atividade física, o sono dela tá péssimo, ela dorme 4 horas por noite, cada dia dorme num horário, o emocional também tá super complicado. Então, assim, a gente tem que tentar entender de onde está vindo isso, porque geralmente essas alterações no ciclo menstrual são multifatoriais, e aí, né, daí a importância da avaliação. Então, sim, o estresse, ele tem uma repercussão na nossa saúde no geral e também na nossa saúde feminina. Então, né, depois desse vídeo, para e pensa e observa na tua vida. Como que tá o seu emocional? Você tá bem? Você tá estressada? Você tá ansiosa? Você está extremamente preocupada? Então, se você tiver, procure ajuda, procure um psicólogo, uma terapia para você fazer, porque isso também é importante. A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. Emoção que a gente não sabe botar para fora da maneira correta, emoção que a gente não sabe lidar, isso pode virar, acumula energia no nosso corpo físico, e isso pode transformar em desequilíbrios, e esses desequilíbrios eles podem se transformar em doenças. Então, quando a gente fala em saúde feminina, a gente também está falando de saúde emocional. Então, para você ter uma saúde feminina boa, para você cuidar da sua saúde feminina, você precisa cuidar não só do seu corpo físico, mas você também precisa cuidar do seu emocional. Então, sim, o estresse pode causar cólica, pode causar TPM severa, pode causar atrasos na menstruação, pode causar ciclos menstruais totalmente irregulares, pode causar falta de menstruação e pode dificultar a sua ovulação. E se você quer engravidar, provavelmente, obviamente, vai influenciar também nessa questão da sua fertilidade temporariamente, né? Então, o recado de hoje é esse, tá? Era só uma reflexão para vocês pararem para pensar como que o estresse está atuando na sua vida, está atuando na sua saúde feminina, tá? Se observem mais. E quando eu falo que o Ayurveda traz muito essa questão do auto-observar, do se auto-avaliar, quando eu falo se auto-observar, não é só observar o seu corpo físico, não é só você se olhar no espelho, né? Olhar sua pele, olhar seus dentes, olhar sua língua, não é só isso. É você se olhar por completo, né? É você se olhar por inteira, é você olhar o seu corpo, mas é você olhar a sua mente, o que você tá pensando, as suas emoções, o que você tá sentindo. Se você tá sabendo lidar com isso, e você não precisa lidar com tudo isso sozinha, né? Você precisa de uma rede de apoio, de uma rede de profissionais, então procure ajuda, né? Porque cuidar da sua saúde mental e a sua saúde emocional também tá cuidando da sua saúde de uma forma geral. Então eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa reflexão que eu trouxe aqui hoje, e eu espero vocês num próximo vídeo. Até!